Olá pessoal, meu nome é Luiz e eu vou mostrar para vocês aqui como fazer a configuração do acesso remoto via DDNS da Hikvision. Antes de falar de acesso remoto, vamos entender um pouquinho sobre redes. Uma rede é a interligação de alguns equipamentos, tá? Pode ser computadores, impressoras, telefones celulares, enfim, equipamentos interligados entre si. Esses equipamentos comunicam entre si, ok? A comunicação é feita através de um número IP. O que é um número IP? É como se fosse um CEP de cada um dos equipamentos. Então, este é o número IP deste equipamento, deste computador. Lembrando que esse equipamento que está representado aqui é um computador, mas poderia ser um DVR, um roteador, um celular, etc. A comunicação entre esses equipamentos é possível graças a esse endereçamento IP. Da mesma forma que enviamos uma carta e essa carta tem um CEP de origem e de destino, os dados têm um endereço de origem e um endereço de destino. Esse endereço é o IP, ok? Vamos entender agora como o IP funciona. Aqui temos 4 redes. Então eu tenho a rede número 1, a rede número 2 e a rede número 3 e a rede número 4. 4 redes diferentes. O IP é dividido em 2 partes. Uma parte do IP mostra qual rede o equipamento pertence e a outra parte do IP mostra qual é o equipamento dentro daquela rede. Então veja que aqui nós temos 192.1.0. Essa parte do IP indica qual é a rede. Veja que nessa rede aqui todos têm o mesmo início. Então esse primeiro conjunto é igual para todos os equipamentos. 192.1.0, 192.1.0, 192.1.0. 192.1.0. Essa primeira parte é igual em todos os equipamentos. A última parte é diferente. Ou seja, a primeira indica qual rede esses equipamentos pertencem e o último indica qual é o número desse equipamento dentro da rede. Isso se repete em todas as outras. Vamos ver. Nessa rede, os 3 primeiros números se repetem. E o último de cada um deles é diferente. O mesmo acontece nas demais redes. Ou seja, o primeiro conjunto é igual e o conjunto posterior é diferente. Ok? Bem, o IP é um conjunto de 4 números. Esses números vão de 1 até 255 para o primeiro e de 0 a 255 para os demais. Correto? Isso quer dizer que no número de rede que a gente estava usando, no número de IP que a gente estava usando como exemplo, eu tenho essa parte indicando qual é a rede que ele pertence e essa outra parte indicando qual é o equipamento. Correto? Ora, se esses números vão de 0 a 255, automaticamente eu não poderia ter mais que 255 equipamentos nessa rede. Correto? Como resolvemos isso? Nós dedicamos os 2 primeiros conjuntos para indicar a rede e os 2 conjuntos posteriores
a indicar qual é o equipamento. Isso vai me permitir ter muito mais equipamentos nesta rede. Mas suponhamos que ainda assim não é o suficiente. Então, dedicamos o primeiro conjunto para indicar qual é a rede e o segundo conjunto para indicar qual é o IP. Qual é o equipamento da rede. Ok? Perfeito. Porém, quando você define um IP no equipamento, você não tem como colorir, como foi feito aqui. Eu não tenho como marcar uma parte de vermelho e uma parte de preto para informar para o meu equipamento o que identifica a rede e o que identifica equipamento. Correto? Então, como resolvemos isso? Nós usamos as máscaras. As máscaras mostram que onde tem 255 indica rede. Onde tem 0 indica identificação de equipamento. Isso é uma definição de grosso modo. Existem outros fatores que determinam o IP. Tem faixas específicas, classes específicas, tem IPs específicos destinados a funções específicas. Mas para o acesso remoto e a configuração do DVR, essa forma que está sendo mostrada aqui atende a 90% dos casos. Ok? Bem, se eu quiser usar esse IP, onde os dois primeiros conjuntos identificam a rede e os demais indicam o que é equipamento, então eu vou usar esta máscara. Veja, 255 indica o que é a rede e o 00 indica qual é o equipamento. Para o IP de baixo, a mesma coisa. 255 indica qual é a rede, que indica a rede, e o restante indica o que é o equipamento. Ok? Agora vamos conhecer um outro elemento de configuração da rede. É o gateway. O que é o gateway? Veja, nós temos aqui a nossa rede montada novamente. Nesse caso, eu tenho os três primeiros octetos indicando o que é rede e o último indicando o que é equipamento. Correto? Agora, suponhamos que nós temos outras redes. Lembra que eu disse que esse equipamento só consegue comunicar com os demais porque ele pertence ao mesmo grupo de IP, à mesma faixa de IP? Ou seja, onde indica a rede está igual e aonde indica equipamento está diferente. Portanto, ele faz parte da mesma faixa de IP. Isso me permite que os equipamentos dessa rede comunicam entre si. Imagine, porém, que esse equipamento precise comunicar com esse outro equipamento. Então, ele vai comunicar com o roteador. O roteador, por sua vez, vai comunicar com o roteador dessa rede, que por sua vez vai transmitir a mensagem para este equipamento. Correto? Bem, esse equipamento ele precisa saber qual é a porta de saída da rede. Todas as redes exemplificadas aqui usam um equipamento centralizador, que pode ser um switch, que pode ser um roteador. Esse equipamento centralizador é também a porta de saída para a comunicação com outros equipamentos, da mesma forma, com as mesmas características. Então, esse equipamento, para comunicar externamente, aqui eu estou dando exemplo de outra rede, mas poderia ser a internet, que também é uma rede. Para que esse equipamento comunique com outras redes, ele tem que saber aonde é a sua porta de saída, aonde é o seu gateway.
Então, gateway normalmente é o primeiro equipamento da rede. Por isso, normalmente vai ser o número 1. Isso não é uma regra, não tem que ser o número 1. Mas convencionou-se usar o número 1 como IP do gateway. Mas, resumindo, gateway, então, é a porta de saída de cada rede. Ok? E assim, usando os gates comunicando entre si, nós temos as comunicações de várias redes, o que forma a nossa internet. Tranquilo? Roteadores. Bem, nós vimos aqui que esse roteador precisa estar na mesma faixa de IP desses equipamentos para poder comunicar com eles, correto? Porque os equipamentos só comunicam entre si se estiverem na mesma faixa de IP, correto? Porém, para esse roteador comunicar com outro roteador, os dois teriam que estar na mesma faixa de IP, correto? Então, como se resolve isso? Os roteadores normalmente têm duas portas de rede, duas placas de rede. No caso desse roteador que eu estou usando como exemplo, ele tem 3 placas de rede. Então eu tenho aqui a primeira placa de rede, onde eu vou poder interligar 4 equipamentos. Uma outra placa de rede que vai fazer a conexão via internet, pode ser usando um modem. E aqui uma terceira placa de rede que também vai fazer a comunicação com a internet. Então são 3 placas de rede, uma interna e 2 externas. Eu posso ter 2 conexões aqui, ok? Então as placas de roteador, os roteadores normalmente têm mais de uma placa de rede, tá? Isso acontece para que ele consiga comunicar com as demais redes. Então temos aqui o roteador comunicando internamente com seus equipamentos e uma outra placa de rede dele comunicando com outro roteador. Esse aqui, por sua vez, comunica com o roteador exemplificado e comunica com seus equipamentos internos. Tranquilo? Então temos aí a demonstração de um roteador comunicando internamente com seus equipamentos e externamente com a internet. Ok, senhores? Bem, aqui mais um exemplo de uma rede. Então eu tenho equipamentos conectados a um switch, conectado a um roteador, esse roteador conectado à internet. A internet é uma rede grande onde tem vários roteadores interligados. Esses roteadores, por sua vez, estão interligados em outros roteadores ou em outros switches, que por sua vez estão interligados nos equipamentos, sejam computadores, impressoras, DVRs, etc. Agora vamos entender o que é um DNS. Bem, eu disse que todo equipamento que está na rede precisa de um IP para comunicar, correto? Então, nós temos aqui uma rede, vou usar essa como exemplo, onde temos vários equipamentos. Então, para me comunicar com esse computador, eu preciso saber o endereço IP dele, correto? Se eu for digitar, acessar um site da Google, eu vou conectar em um computador. Se é um computador, ele vai ter um IP. Então ele vai ter um endereço IP. Mesmo estando na internet, ele está numa rede, logicamente, tem que ter um endereço IP. Porém, seria complicado se nós, ao invés de decorarmos www.google.com, decorássemos o endereço IP desse equipamento. Perdão, desse site.
Então, temos que configurar em nossos equipamentos, seja os computadores, nos celulares, nos DVRs, qual vai ser o servidor DNS que ele vai usar. E o que é um servidor DNS? É um servidor onde eu digito o endereço do meu domínio. Esse servidor DNS vai transformar o meu domínio em IP. A gente não vê essa transformação acontecendo, mas os servidores DNS fazem isso. No seu computador já tem um servidor DNS configurado. Então, quando você digita um site qualquer na internet, a primeira coisa que ele faz é consultar um servidor DNS que tem o IP referente àquele domínio digitado. Correto? Então, a grosso modo, os servidores DNS são um repositório de endereços IPs de domínio. É como se fosse um listão onde nós temos tal domínio pertence a tal endereço IP. Correto? Agora vamos entender a diferença entre um IP fixo e um DHCP. Voltando aos exemplos dessa rede, nós temos aqui vários equipamentos, cada um com seu endereço IP. Esse endereço IP foi configurado nesse equipamento, ou seja, ao conectar essa máquina a essa rede, eu procurei saber qual era a faixa de IP que essa rede usava, localizei um IP livre para o equipamento e defini qual IP que essa máquina vai poder usar. Porém, se eu não sei qual é o IP livre e também não sei qual é a faixa de IP, o que eu faço? Eu habilito uma função chamada DHCP. O que é a função DHCP? É a função onde a máquina que for entrar na rede não sabe o IP que ela vai ter. Então, ao se conectar à rede, o roteador ou o switch vai fornecer para esse equipamento um IP. A partir desse momento, ele passa a pertencer àquela rede. Então, a função DHCP é a função onde o centralizador, o ativo da rede, fornece para o roteador, para o equipamento, para o computador, um IP livre e o coloca na rede. Lembrando que ele não fornece somente o IP para o host que vai entrar. Ele fornece o IP, ele fornece a máscara e ele já informa qual é o gateway que ele está usando. Então vamos recapitular. IP é o endereço do equipamento. Máscara informa para o equipamento qual parte do IP indica a rede, qual parte do IP indica equipamento. E gateway é a porta de saída para a comunicação daquela rede com as demais redes. Ok? Então, pessoal, essa é a primeira parte sobre a configuração do DNS da Hikvision. É alguns itens que vamos precisar conhecer para poder configurar o nosso DVR. Vamos falar agora de portas. O que são as portas? O fato é que quando se trata de internet, nós temos vários tipos de dados trafegando. Dados de voz, imagens, vídeos, vários tipos de dados. Tá? Então, para poder otimizar e botar um pouco mais de segurança nessa bagunça de dados trafegando, nós especificamos tipos de dados em determinados tipos de portas. Isso me permite um monitoramento mais severo sobre o que está sendo trafegado. Com isso, podemos também
melhorar a segurança da rede. Então, não só coloca ordem na bagunça, como melhora a rede. Ok? Então, as portas são pacotes, são caminhos específicos para pacotes diferentes. Ok? Os DVRs da Hikvision usam as seguintes portas como padrão. Porta de serviço é 8000, porta de conexão é HTTP e a porta de imagem é a RTSP, que por padrão é 554. A porta de serviço pode-se usar qualquer uma. Pode, inclusive, manter a porta 8000. A porta de conexão, que é 80 por padrão, sugerimos que mude para 8080, 8081 e assim por diante. Por quê? Porque a porta 80 já é usada na grande maioria dos equipamentos. Então, é muito provável que o seu cliente já tenha essa porta ocupada com outro equipamento dele. E aqui temos a porta das imagens, que é a porta RTSP. A porta que vem de fábrica é a 554. Se você não puder usar a 554, vai usar a 1024 a 2000. Ou seja, não podendo usar a 554, você vai usar a porta 1024 até a 2000. Ok? Ok. Agora que nós entendemos um pouco de rede, vamos ver como funciona um servidor DDNS. Lembra que eu disse que todo equipamento na rede tem um número IP? Pois bem, normalmente as instalações funcionam da seguinte forma. Você tem um DVR que está conectado a um roteador, que por sua vez está conectado a um modem. Esse modem, por sua vez, está conectado à internet. Ora, a internet não é uma rede? Então, tudo que está conectado à internet tem um IP. Para o seu cliente acessar através da internet o DVR dele, o que ele faz? Digita o IP deste equipamento, ou seja, do primeiro equipamento conectado à rede. Bem, ao fazer isso, você já vai conectar, o modem vai passar a conexão para o roteador, que vai rotear e enviar para o DVR. Porém, lembra que a gente disse que existia o DHCP e o IP fixo? Nós não podemos ter um IP fixo para cada modem. O número de IPs disponível é limitado. Por isso, ao conectar a rede, o modem pega um IP disponível para ele. Ou seja, a internet provê um IP para esse modem. A internet vai fazer a função DHCP e fornecer para esse modem um IP. Se esse IP muda constantemente, como que o seu cliente vai acessar o modem, já que ele não sabe o IP de momento? Então nós usamos os servidores de DNS, que são servidores de domínio. Como que funciona isso? Você vem aqui e dá um nome para esse DVR. Podemos dar um nome para ele de João, por exemplo. Toda vez que esse camarada, o modem, perde a sua conexão com a internet e reconecta, ele pega um IP diferente. O DVR percebe que o IP mudou, o próprio DVR faz a conexão com a internet e avisa para um site, que é o servidor de DNS, que o nome dele é João e que o IP dele é tal IP. Mudou novamente o IP, o DVR percebe a mudança, faz a conexão com a internet e avisa: meu nome é João e meu IP agora é outro. Correto? Quando o seu cliente precisar acessar este DVR, o que ele vai fazer? Ele vai conectar ao site, colocar o nome João,
O site vai informar para o computador qual é o novo IP do DVR e o computador faz a conexão de forma direta. Então, esse é o funcionamento padrão de um servidor de DNS. Seja ele o DNS da RAIC, ou seja, DIN DNS no IP, PNRO, qualquer um outro de mercado. Ok? Para o seu cliente conectar, ele vai acessar o browser do Internet Explorer, do Firefox, do Google Chrome e digitar www.raiconline.com. Esse é o servidor de DNS. Barra o nome que você deu para o DVR. Então, pessoal, aqui são os princípios básicos de rede e da configuração do servidor de DNS da Hikviz. Esse é o primeiro vídeo e no próximo vídeo tutorial vamos tratar da configuração de acesso remoto propriamente dito. Ok?